você está na empresa que eu fiquei sabendo aqui de longe há 20, mais de 20 anos, é isso? Completei 20 anos o ano passado, agora maio de 2021 eu completo 21 anos de Air Liquide. 21 anos de Air Liquid. Então, assim, todas as perguntas que aparecerem aqui sobre o negócio e eu mesmo que tiver uma dúvida, sem dúvida você é a pessoa número um para responder todas essas dúvidas, né? E eu queria Teria deixar muitas outras claro, pessoas que poderiam me ajudar a responder, mas vou tentar respondê-las todas da melhor forma e com esses 20 anos aí de bagagem que eu fui adquirindo no Grupo Air Liquide. mas você sabe que eu queria deixar claro aqui a todos que nos assistem que a oportunidade de conversar que a empresa dá na live, de bater um papo com o presidente, é muito rica, porque mostra de fato o quanto a empresa está aberta e quanto essas pessoas que vão entrar, obviamente, são importantes para a companhia, concorda? Porque é um programa que já existe há algum tempo dentro da Liquid, né? Essa não é a primeira edição, e esses jovens que entram aí é de extrema importância para o sucesso e contínuo crescimento da empresa, concorda? Com certeza, esse programa foi criado em 2012, então são quase 10 anos, né, do programa de trainee da Air Liquide. Já são aí algumas dezenas de trainees. Uma grande parte deles continua trabalhando conosco em posições chaves, desenvolvendo projetos importantes para a companhia. Então é uma oportunidade, é um acelerador de carreira para quem está se formando ou já se formou recentemente, sem dúvida nenhuma. É um programa muito bem estruturado, que tem um acompanhamento muito próximo da alta direção, com um programa muito bem estruturado, né, com as rotações, a linha de aprendizagem, a apresentação de projetos ao final de cada rotação. E é um programa que também aproxima muito esses trainees da direção da companhia, né? Porque cada um dos nossos trainees é acompanhado por um sponsor, né? Um padrinho, que vai orientando ele dentro da companhia para acelerar também o processo de aculturamento e ambientação dos trainees. Nossa, muito legal, super completo. Agora me conta um pouquinho, o que a Air Liquid, onde está a Air Liquid, o que a empresa de fato faz? A gente começar do começo, assim, por que as pessoas precisam, aquelas que ainda não sabem, né, ter uma noção total aí de onde que a empresa está. Bom, por exemplo, uma das coisas que a gente está presente é o que você está tomando agora aí, Edu. A gente No produz gás. refrigerante. A gente produz o gás carbônico que está presente nas bebidas aí carbonatadas. Então é só uma das moléculas que a gente produz. A Air Liquide foi fundada em 1902 por um empreendedor e um jovem engenheiro. E os dois tinham a ambição de liquefazer o ar, né? Então, e aí a Air Liquide foi a primeira empresa do mundo que conseguiu liquefazer o ar, separando, vamos dizer assim, os três principais componentes da atmosfera, que é oxigênio, nitrogênio e argônio, através da liquefação do ar. Então a gente produz todos os tipos de gases industriais e medicinais que vocês possam imaginar, né? Então, oxigênio, nitrogênio, argônio, dióxido de carbono, muitos gases especiais que são aplicados em mais de 54 segmentos da indústria. A gente está presente em todos os hospitais fornecendo, desde o oxigênio, né, que se tornou tão evidente nos tempos atuais, até gases que vão no centro cirúrgico, como o óxido nitroso, que é utilizado no processo de anestesia, o óxido nítrico, que é um vasodilatador que é muito utilizado em recuperação de pacientes pós-cardíaco e neonatais prematuros. Então, a gente está presente dentro da casa das pessoas através do atendimento domiciliar. A gente não estaria tendo essa live hoje se não fossem as moléculas da Air Liquide. As nossas moléculas estão presentes, são fundamentais
para fabricação de chips de celular, tablets, computadores. Nossas moléculas são fundamentais para a fabricação dos discos rígidos dos computadores, a, as telas aqui dos celulares e dos tablets também têm moléculas da Air Liquide. Então a gente toca praticamente todos os segmentos da indústria e as nossas moléculas são essenciais. Aonde Né, que entra a molécula no chip? Fiquei curioso agora. É no processo de fabricação que precisa da molécula? o que você precisa é que hoje em dia os chips, né, eles precisam ser produzidos e para ele ganhar velocidade você tem que tornar ele cada vez menor. E para você tornar ele cada vez menor, você precisa colocar os layers, né, para que eles funcionem. E a gente está chegando ao ponto de que o número de átomos que são colocados em cada layer de um chip é muito, muito reduzido. Antigamente isso era feito através de, por exemplo, de líquidos, né, mas os líquidos, você tem um limite de manusear eles, e hoje em dia você vai para essa questão da fabricação dos layers no nível molecular. Então você injeta um gás, ele tem uma reação química com o chip, cria um layer, você injeta um outro gás, ele cria uma outra reação química com aquele layer. Ah, é para gerar as reações químicas para que as camadas se transformem de fato no processo, no circuito eletrônico como um todo. Exatamente, Du. Entendi. Exatamente isso. Então a gente tem algumas divisões dentro da empresa, então a gente tem a divisão de grandes indústrias que fabricam gases em volumes enormes para todo tipo de clientes de vários segmentos, como siderúrgicas, indústria química, petroquímica, papel e celulose, vidros. Aí você tem a área de clientes industriais, onde a gente serve mais de 54 segmentos da indústria. Você tem a área de saúde, que você atua tanto na área hospitalar como na área de atendimento domiciliar. A gente tem a área de eletrônica, que visa exatamente fornecer moléculas para a indústria eletrônica. E o grupo recentemente agora criou uma nova unidade de negócio, que é a Hydrogen Company, né, companhia de hidrogênio, que visa acelerar o desenvolvimento do hidrogênio como uma das fontes renováveis de energia para ajudar no combate, né, das mudanças climáticas e também dar mais sustentabilidade aos negócios. Tem outra, a gente atua na área de Carros biogás. movidos a hidrogênio, por exemplo. A gente tem a parceria, né, com a Toyota nos Estados Unidos, onde a gente está construindo agora, né, está próxima de ser comissionada uma fábrica de hidrogênio no estado de Nevada, nos Estados Unidos, que vai fornecer hidrogênio para a Califórnia, para que os veículos da Toyota possam rodar movidos a hidrogênio na costa oeste dos Estados Unidos. Mas a gente Incrível. já tem, nós já temos, né, postos de hidrogênio, né, para ele precisou desenvolver toda a cadeia de fornecimento do hidrogênio e mostrar que a tecnologia era confiável e era viável economicamente. Então nós temos veículos movidos a hidrogênio rodando na França, na Alemanha, nos países nórdicos, no Japão, e acho que com os próximos anos aí, isso vai acabar acontecendo uma aceleração. Não é uma competição, né, contra os veículos elétricos, mas acho que no futuro vão existir diferentes fontes energéticas e vai haver espaço para todas elas. Show. Agora sim, para quem está nos assistindo agora, eu estou conversando aqui com o Alexandre, que é o presidente, o diretor-geral aí da Air Liquid no Brasil. E tem uma coisa que, obviamente, a gente começou, acho que pela primeira vez foi pauta de todos os jornais, de todos os lugares, oxigênio como produto, né? Acho que pela primeira vez. E isso se deve ao fato da necessidade
do processo de auxílio na respiração de pessoas que estão com Covid nos hospitais espalhados pelo país inteiro. E quando a gente teve o caso de Manaus, a gente viu tubos de oxigênio sendo olhados para todos os lados, né? A gente nunca tinha visto isso. E numa situação, obviamente, altamente crítica e tal. O que vocês, de alguma forma aí, né, Liquid, conseguiram ajudar, conseguiram fazer, não só pela situação de Manaus, pela situação de mais de um ano, quase um ano de pandemia mundial aí, frente ao Covid? Acho que esse é um dos principais orgulhos nossos de 2020, que foi a contribuição da Air Liquide, né, atuando durante todo o período da pandemia. A gente colocou, inclusive, faixas na frente de todas as nossas unidades que dizia heróis salvando vidas, né, que foi exatamente o que os nossos colaboradores fizeram ao longo da pandemia, levando os nossos produtos e serviços de norte a sul, de leste a oeste do país, para que as pessoas que necessitassem ser hospitalizadas e receberem ventilação mecânica ou oxigenoterapia, elas tivessem o produto disponível. E além disso, só para dar alguns exemplos, a gente ajudou a construir mais de 35 hospitais de campanha também pelo país. Então aqui acho que o que ficou famoso, né, quem fez o fornecimento de gases para o Hospital de Campanha do Pacaembu foi Air Liquide, o AMB também foi Air Liquide, o Rio Centro foi Air Liquide, tivemos hospitais de campanha no Nordeste, o Hospital de Águas Claras, né, na região de Brasília, fomos nós. Então a gente fez um movimento enorme, né, para que esses hospitais fossem erguidos em tempo recorde e que toda a infraestrutura necessária estivesse lá para fazer o fornecimento dos gases. E continuamos, né? Agora que a gente está vivendo esse novo aumento do número de casos e aumento das mortes, a gente continua com as nossas equipes mobilizadas e assegurando a confiabilidade das nossas operações para que continue atendendo os nossos clientes nesse momento de dificuldade. Nossa, então assim, sem dúvida uma dos principais itens do processo de construção, não só dos hospitais, como também do auxílio, né, às pessoas que estão com essa doença. É, e trabalhar numa empresa, como é que você chegou aí? Como é que foi a sua história? Porque trabalhar numa empresa onde você olha todo dia sobre o propósito do que você está fazendo, e agora mais do que nunca, deve ser gratificante no mínimo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Como são mais de 20 anos trabalhando aqui, eu sou formado em engenharia, então comecei a minha carreira através de um estágio nesse setor de gases industriais e medicinais. Aí mudei, depois fui convidado por alguns colegas para voltar a atuar no setor, e aí fui aprendendo. Acho que uma das coisas que mais me motiva é como eu aprendo todos os dias na Air Liquide, a capacidade da Air Liquide se reinventar ao longo do tempo, né? Já são 1902 a gente está falando, então já são 119 anos de trajetória do grupo Air Liquide, e eu tive a oportunidade de mudar muitas vezes de área, né? Então, comecei trabalhando no departamento de engenharia, que meu sonho de fato era ser aquele engenheiro, né, que faz cálculo, que faz projeto, que faz desenho. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui tendo outras oportunidades de trabalhar na área de assistência técnica, área comercial, área de marketing, área de vendas, e tive a oportunidade de ser expatriado, trabalhar nos Estados Unidos por um período, aprendendo sobre uma nova cultura, uma nova linha de negócio que eu não tinha muita intimidade, muito conhecimento. E até que eu voltei para o Brasil, né, no finalzinho de 2016, então já são um pouco mais aí de 4 anos que eu estou à frente da Air Liquide Brasil. E a Air Liquide, acho que uma outra característica da Air Liquide
exatamente isso, né? As pessoas têm a liberdade de escolherem o que elas querem fazer, né? Então, a gente vê, por exemplo, às vezes engenheiros trabalhando na área de recursos humanos. Você vê pessoas que saem da área administrativa financeira e vão atuar na área de vendas. Então, a gente não tem preconceitos de que, de acordo com a sua formação, ou de acordo com a sua experiência, você tem que desenvolver toda a sua carreira em uma determinada área. Não, acho que o que os nossos trainees vão perceber é que as pessoas que estão conosco há bastante tempo já mudaram de área, já mudaram de cidade, já mudaram de país. E, e por que isso exatamente? Porque quanto mais essas pessoas rotacionam dentro da empresa, mais experiências elas ganham, mais elas podem contribuir com outra área, porque elas já têm a percepção de uma outra área que impacta aquela área. E acho que o propósito é que você percebe que você consegue contribuir, você consegue gerar valor para o cliente, você consegue gerar valor para os seus colegas de trabalho e pode ir construindo o seu legado ao longo da sua carreira. Eu ia te perguntar aqui qual que é o que mais te inspira, mas acho que você acabou respondendo, né? Porque é isso. Eu acho que é aprender essa possibilidade de impactar, né? O nosso CEO global diz que a gente inventa o futuro. Então, quem quiser vir trabalhar na Air Liquide vai poder contribuir para inventar o futuro. Então, acho que a gente olha, né? O Grupo Air Liquide sempre olha quais são as mega tendências que estão acontecendo e como a gente pode impactar essas tendências, contribuir para que elas se materializem, né? Então, essa questão que eu já mencionei, por exemplo, da transição energética é uma delas, né? O grupo está fortemente envolvido com o desenvolvimento do hidrogênio verde como fonte de energia renovável. A gente vê a Air Liquide se envolvendo em economia circular. Estamos extremamente pela frente. Então, a gente nota, por exemplo, uma forte tendência, né, de digitalização do serviço de saúde, sair do hospital e ir cada vez mais para o domicílio. E a gente tem uma área de atendimento domiciliar muito grande, então, como é que essas tendências do envelhecimento da população, a necessidade por maiores e mais serviços de saúde no domicílio e mais a digitalização vão impactar o nosso negócio. A urbanização, né, a gente nota também que há ainda uma forte migração, né, de pessoas das zonas rurais para os grandes centros urbanos, e isso vai trazer desafios em todos os sentidos. Então, como é que a Air Liquide pode contribuir para que essa urbanização dos grandes centros seja realizada de maneira sustentável. Então é isso, Dudu. Acho que quem vier trabalhar conosco vai poder trabalhar sobre os grandes desafios da sociedade e poder deixar sua marca, poder contribuir de fato com ajudar a inventar o futuro, como eu disse. Olha, quais são os projetos e desafios que você acredita que o trainee vai participar assim que ele entrar aí na empresa? Como eu disse, né, o programa de trainee são 2 anos, então eles vão fazer 4 rotações ao longo desse período, e aí cada um deles, assim que ingressar na companhia, ah, vai ser direcionado para uma das nossas áreas de negócio, e aí cada gestor vai colocar o desafio, um projeto para que esse trainee desenvolva esse projeto no seu período de rotação. Então, o que eu acho que serão os grandes desafios é esse trainee, de fato, entender o desafio, fazer criar rapidamente uma rede de relacionamento para que ele possa, né, aprender rapidamente, ter as informações e desenvolver
o projeto, é ter disciplina e organização para cumprir com as entregas, né, desse projeto ao final da sua rotação. E eu acho que está pronto para o próximo movimento, né? Acho que e as mudanças, né? Então, não necessariamente o programa de trainee é em São Paulo, mas pode ser que as rotações ou o seu projeto seja desenvolvido em unidades fora de São Paulo. Então, também essa disponibilidade pela mobilidade é importante, né? De ir a campo, entender o que está acontecendo antes de iniciar a proposição de soluções. Então, ter essa proximidade, essa conexão com as pessoas e trabalhar para a construção de uma solução que seja sustentável, que seja implementado e que se torne realidade. Porque eu acho que é o que todo trainee quer, né? Ver o seu projeto se tornando realidade e tendo utilidade dentro da companhia. Eu posso lhe garantir que todos os nossos trainees aí, eu sempre fico muito bem impressionado ao final de cada rotação deles com a qualidade e o impacto dos projetos que eles têm desenvolvido ao longo dos anos. Ô, Ale, você topa que a gente pegue algumas perguntas que as pessoas estão mandando aqui e a gente tente responder juntos aqui, você topa? Claro, vamos lá. Olha lá, ó, uma que eu gostei muito foi feita pelo Haroldo Neto, há 2 minutos. Se você puder só subir um pouquinho o celular para o seu rosto ficar um pouquinho mais... Isso, perfeito. Qual foi seu principal desafio enquanto presidente? Ó, pergunta do Haroldo. Caramba, foram tantos Todo dia é um desafios. desafio novo, né? Mas eu acho que foi ter o nível de engajamento que nós temos hoje dentro da companhia. Acho que a gente tem um clima hoje muito positivo, né? O Brasil, quando eu cheguei no final de 2016, estava saindo do período pós-Dilma, então era um momento muito difícil da economia do país e com desafios enormes. E, e mesmo com todos esses desafios, trabalhando aí com as equipes, a gente conseguiu gerar um clima muito positivo. A gente tem hoje na companhia um nível de engajamento bem elevado, um nível de colaboração bem elevado, um senso de pertencimento, de orgulho bastante elevado. Então acho que esse talvez... E a gente sabe, né, eu sou um grande fã da teoria que cuide bem das suas pessoas, que elas cuidarão bem dos seus clientes e os seus clientes vão te ajudar a ter resultados extraordinários. Então, eu acho que eu trouxe esse aspecto que a gente precisava ter um olhar atencioso para as nossas pessoas, para provocar um maior engajamento, para a gente poder ter entrega de resultados extraordinários. É o que tem acontecido na Air Liquide nos últimos tempos. Olha, a Deia perguntou a perspectiva de crescimento de carreira. O programa, eu sei responder essa, hein? O programa de trainee só existe para você crescer na carreira, concorda? E uma coisa que a gente fala aqui, que cada um é dono da sua carreira na Air Sem Liquide. dúvida. Então, como eu mesmo disse, eu entrei como engenheiro, né? Nem engenheiro, na verdade. Se você pegar meu registro de trabalho, eu entrei como técnico na Air Liquide e cheguei ao cargo de diretor-geral. Então, a gente diz para as nossas pessoas, né, para os nossos colaboradores, que eles têm que se apropriar da sua carreira, definir qual é a sua ambição e, com base nisso, quais são as etapas, né, qual é o conhecimento, qual é a experiência que eu tenho que adquirir para atingir a minha ambição. Então, não tenho dúvidas que se empoderem da sua carreira e vocês são os gestores da carreira de vocês. O trainee, ó, o Lucas perguntou se o trainee viaja para outro país, se existe essa possibilidade. No ano de 20, a gente inovou no programa de trainees
Então, das 4 rotações, alguns trainees podiam fazer pelo menos uma das rotações em um outro país. Então, Que legal. é, do, a gente teve 3 trainees o ano passado que fizeram rotações externas. Então, a gente teve o, um deles foi trabalhar no Chile, o outro foi trabalhar na Argentina, e teve um que foi trabalhar no México, e a gente recebeu aqui outros 3 trainees de fora. A gente recebeu 2 trainees da Argentina e um trainee da República Dominicana. Agora, essas pessoas que entram como trainee, elas também vão ter a oportunidade de passar por outras cidades ou só São Paulo? Não, elas podem ter a oportunidade de, numa determinada rotação, o projeto que elas vão desenvolver pode ser que esteja em outra cidade, né? Então, por exemplo, um dos nossos trainees do ano passado, ele ficou uma boa parte das rotações dele foi na nossa unidade em Paulínia. Então ele passou próximo, Paulínia, interior de São Paulo, próximo a Campinas. Então ele ficou lá um período desenvolvendo alguns projetos lá importantes. Legal. É, Ale, qual que é o status da empresa no mundo? Assim, quantos países ela está? Qual que é o tamanho? Quantos funcionários? Você consegue me dar um paralelo só para quem está em casa conseguir ter essa noção? Claro, o Air Liquide hoje está presente em 80 países. No, Temos mais de 65 mil colaboradores distribuídos ao longo dessas 80 geografias. Vendas em torno de 22 bilhões de euros. Então, esses são, diria, os grandes números, né? Dividido aí nas diferentes áreas de negócio que eu mencionei, né? Que grandes O indústrias, Brasil clientes está em que industriais. ranking, assim, né? Entre países? Está entre os top 10? Como é que está isso? É difícil fazer essa análise, porque, por exemplo, você pode ter determinadas áreas de negócio da Air Liquide que estejam entre as top 5 e outras áreas de negócio que Entendi. talvez não estejam nem entre as top 20. Então, Mas tem de- alguma que o Brasil é referência ou está aí entre os top 10, alguma coisa assim? o que eu vejo hoje é que todas as áreas de negócio que a gente atua, a gente tem grandes possibilidades de crescimento. Então, a gente tem um braço forte aqui no Brasil na área de saúde, e a área de saúde é um dos pilares estratégicos de crescimento do Grupo Air Liquide. A gente tem a área de clientes industriais, que é talvez a área com maior potencial de crescimento no Brasil. A gente tem a área de grandes indústrias, que é onde vai se desenvolver, por exemplo, todos os projetos de transição de energia, que é onde reside, por exemplo, o que eu comentei sobre o hidrogênio verde. Então, o que eu vejo assim, o Brasil tem um potencial gigantesco de desenvolvimento nas áreas de negócio onde nós estamos presentes hoje. E fora outras oportunidades e outros mercados que nós estamos estudando aqui, que podem virar oportunidades futuras. E quando eu digo futuras, não é futuras daqui a 10 anos, eu digo futuras podem se tornar realidade nos próximos 12 meses, 18 meses, 24 meses. Agora, por exemplo, quando você olha para. Igual essa é uma curiosidade, né? Que você nos contou essa questão do hidrogênio verde e tal. Tem algum outro país dentro dos 80 que também tem alguma particularidade, alguma coisa que seria legal da gente comentar aqui? Como até mesmo um item de curiosidade? Deixa eu pensar aqui. O que a gente tem aí, por exemplo, foi o que eu comentei, né? O projeto, por exemplo, do hidrogênio em Nevada para a mobilidade urbana. A gente anunciou há um tempo atrás a construção de eletrolisadores no Canadá para a produção de hidrogênio verde. Projetos recentemente anunciados na Europa também para a produção de hidrogênio verde para
setor náutico, né, para navegação de embarcações. Então, assim, putz, tem... no Catar, por exemplo, a gente tem a nossa produção de hélio, né? O hélio é muito utilizado, por exemplo, na indústria automobilística para fabricação de airbag. Então, todo mundo pensa que Ah, o o hélio que tem dentro do airbag é hélio. é uma composição de gases, mas o hélio é um dos gases que está presente dentro do... O hélio também é utilizado muito nos equipamentos de ressonância magnética para resfriamento do magneto. Então, assim, e todo mundo acha que o Eu hélio, fiquei por curioso exemplo, aqui. Existe um tubinho desses de igual do gás aí de oxigênio do hospital, atrás do airbag e é dali que sai o ar. Em todo carro tem isso? É tipo isso ou não? é tipo Porque onde isso. é que fica o ar que infla aquilo lá? Não, é um microcilindro, É né, um microcilindro? com alta pressão de gases lá dentro, e quando o veículo se choca, É. né, você tem ali o acionamento imediato desse cilindro e uma liberação de gás em altíssima velocidade para fazer o enchimento do airbag. Né? Uau. Então, por exemplo, assim, os nossos gases já salvaram milhões de vidas aí, porque Sim. são eles que De todo evitam que jeito, né? o... Já salvou vida, tanto em hospital quanto até mesmo no. É, mas uma É, curiosidade, todo mundo acredita que o hélio vem da atmosfera, né? Mas, na verdade, o hélio é extraído na extração de gás natural. Em algumas condições específicas é que o hélio é formado. Então, existem poucos lugares no mundo aonde existem, né, poços de gás natural com concentração de hélio suficiente para que você possa instalar uma planta de purificação. Então tem muita coisa legal do que a gente faz e é um é um mundo, né? mundo, é um mundo. E É eu um acho que mundo de assim, oportunidades. todo mundo, a gente tem quase 90 pessoas nos assistindo aqui, todo mundo que está nos assistindo provavelmente está com o mesmo sentimento que eu, de aprender muita coisa em muito pouco tempo. E eu acho que isso vai ser a realidade de um trainee da Air Liquid. Se você é curioso, se você gosta de aprender, se você quer estar o tempo todo descobrindo novas formas de como, de alguma forma, a gente vive em sociedade, obviamente usando todo o conhecimento que a Liquid tem, de mais de cento e tantos anos, né? Sem dúvida, esse trainee vai ser uma porta de entrada incrível para a sua carreira. Então, eu acho que se você ainda não se inscreveu, deveria se inscrever. Não deixa para a última hora, porque de última hora a gente nunca faz nada bem. Então, as inscrições terminam no dia 31 de janeiro. Não deixe de última hora. O Ale, tem mais umas perguntas aqui. Tem uma aqui que eu até sei responder, que são quantas vagas são? São 4 vagas, todas para São Paulo como base. É, Você tem que ter, obviamente, disponibilidade para viajar. Quais são as etapas do processo seletivo? Etapas do processo são as inscrições com o fit cultural e o teste de lógica, que vai até o dia 31. Vídeo entrevista você vai fazer entre janeiro e fevereiro. Dinâmica de grupo e entrevista com gestores em fevereiro. Inclusive, a gente contou nessa live aqui qual vai ser o tema da dinâmica, mas a gente não falou qual vai ser. A gente falou a respeito, mas a gente não falou qual vai ser. Então, quem assistiu essa live aqui, em tese, tem informação importantíssima para mandar bem na dinâmica. E o início dos trainees já é agora em março de 2021. Então, essa resposta foi done. Você tem alguma outra coisa que você quer falar em cima disso aí que eu respondi? Não, não, Du. Acho que você cobriu todos os pontos aí. Acho que em parceria com a 99 Jobs também é o primeiro ano que a gente está fazendo essa experiência, né, do fit cultural. Então estamos curiosos para saber os resultados aí e ansiosos pela chegada dos nossos 8 trainees. Ale, a 99 tem 6 milhões de usuários, são 150 mil novos usuários todo mês. E desses 6 milhões, todo mundo passou por um fit cultural, por um fit de valores. Antigamente as pessoas ficavam testando coisa no Excel para ver onde ia cortar.
ia cortar no curso, ia cortar na faculdade. E agora não, agora, porque é muita gente que se inscreve, né? Aqui, por exemplo, a gente já está com um número muito bom de inscrição, quando você compara com o número de vagas. Eu vou falar aqui para não dar medo também para ninguém. Às vezes a pessoa fica, nossa, é muita gente. E às vezes era você que ia passar, só que você ficou com esse sentimento. Mas 6 milhões de pessoas que já passaram por esses testes de valores. Isso muda tudo, porque o filtro vai ser feito para levar para uma fase mais próxima de conhecer, baseado nos valores, e não necessariamente baseado em qual curso você fez. Por exemplo, o Fernando perguntou aqui se abre vaga para engenheiro clínico. Qualquer curso vai ter oportunidade aí para trabalhar, para ser trainee na Air Liquid, não é? Você falou essa questão do medo, né? Eu sempre uso esse exemplo, né? Acho que, se eu não me engano, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo programa de trainees que nós fizemos. Ah, a gente concluiu o programa, fez a seleção de todos os candidatos e a qualidade dos candidatos era tão grande e eu precisava de uma pessoa na época para me ajudar no programa de aquisições que a gente estava desenvolvendo na área medicinal. E eu conversei com a área de recursos humanos e recursos humanos falou assim para mim, Alexandre, tem uma candidata que não foi uma das selecionadas, mas eu acho que ela é a pessoa que você está procurando para te ajudar nesse programa de aquisições. Hoje ela é diretora da companhia, Olha que Lu. legal. Olha que Então, quer legal. dizer, Ou seja, mas ela não entrou no trainee ou ela entrou no trainee? não entrou, não Não entrou, entrou. ela entrou como analista. Vocês contrataram do bolo de inscritos. E hoje ela é uma diretora. É, exatamente. Então, assim, não é porque você não Nossa, mas entrou espera aí, vocês fazem trainee desde 2012? desde 2012, Em 8 anos ela virou diretora? virou diretora. Poxa vida. Ela era um pouco mais velha que a galera ou não? Não, não vou lembrar a idade da Gabi, cara, mas ela estava mais ou menos ali na faixa etária dos 24, 25 anos. Oh, muito legal. Ou seja, alguém perguntou aí qual é o salário. Eu não sei qual é o salário. Eu acho que também nem vale a pena a gente ficar falando de salário aqui, porque não é isso que tem que motivar ninguém. Mas, se ela entrou como analista e está como diretora em 8 anos, o salário é bom. Você também está há 20 e tantos anos, o salário deve ser bom. Eu diria que Senão você, senão o você não pacote. ficaria aí também, né? Não, o que acho que vale a pena comentar com relação a isso é que a nossa área de recursos humanos ela faz um trabalho, né, para Uma avaliar pesquisa para uma colocar pesquisa todo para o a gente trabalho de oferecer para os nossos trainees um pacote de compensação competitivo. Quando a gente tem assim, por exemplo, a empresa de varejo que era um supermercado, aí de repente virou um grupo do não sei o que lá, aí essa empresa está com um programa de trainee, é o segundo programa de trainee que ela abriu. É uma coisa, quando a gente está falando de uma empresa que tem mais de 100 anos, 80 países, 22 bilhões de euros em faturamento mundial, tantos anos de programa de trainee, o presidente falando na live, é obviamente outro nível de organização. Não vai esperar também uma empresa que ainda tem muita coisa no sentido da parte básica da organização empresarial, que ainda tem muita empresa que falta isso, ainda se fazer, porque não tem, já está organizado em muitas coisas, obviamente que recriando o processo, sempre melhorando, porque o mundo está mudando. Mas essa parte de remuneração, sem dúvida, já foi pesquisada. Tem uma pergunta aqui que fizeram, Ale, que eu achei curiosa, apesar ela é diferente, mas eu achei curiosa, que é a seguinte, ó, tem a ver com negócio. Quer ver, ó? Caramba, onde é que tá aqui? Ixi, eu perdi a pergunta aqui, rapaz. Ou então deletaram para não fazer. Mas eu gostei muito da pergunta. Vou fazer aqui porque eu lembro. Quando acabar a pandemia, a Air Liquid vai perder faturamento? Você acha que isso é possível? Eu não digo que a gente vai perder. Aqui achei, desculpa. A empresa espera uma queda na receita após a passagem da pandemia, ou isso não vai afetar? No caso aí, ele confundiu lucro com receita. Mas é uma pergunta interessante, né? Assim, no sentido de olhar para negócios e tal. Eu não acho que a gente vai perder receita, porque muitos dos, por exemplo, das instalações que foram feitas na área de saúde
durante a pandemia são hospitais que vão permanecer no pós-pandemia. A gente tem outros projetos de desenvolvimento de novas ofertas que estão sendo implementadas, que vão acelerar a, as novas receitas. Então, assim, se vocês olharem, né, historicamente, entrarem lá no site da Air Liquide e puxarem os últimos 20 anos da companhia, vocês vão ver que a Air Liquide, há décadas, ela todo ano aumenta a sua receita, aumenta a sua lucratividade e aumenta a geração de valor para o acionista. Então, a gente tem planos, acho que a gente tem um plano estratégico bem definido para o Brasil do que a gente quer fazer e a gente vê crescimento ao longo dos próximos anos. E Ale, eu acho que é uma coisa aí que é interessante, que é o seguinte, o Brasil ele tem um déficit na estrutura de atendimento à saúde gigante. Então, assim, a pandemia, de alguma forma, ela só acelerou a construção e até mesmo a prática de requisitos mínimos que um hospital precisa ter. Então, a possibilidade de retroceder o que foi construído em cima da pandemia é mínima, né? É o que a gente nota hoje no setor de saúde. Primeiro, a demanda por saúde vai continuar aumentando no mundo No todo. mundo todo, no mundo todo. Por A gente está conta ficando de. mais velho, né? A gente está ficando mais tempo vivo, em tese. Vamos olhar pela estatística básica. E isso, obviamente, naturalmente, a gente precisa mais tempo de saúde, Não, né? mas Tem mais tempo. qual é a consequência de quando a gente fica mais velho, primeiro, todos nós, não digo todos, mas uma grande parte de nós, a gente vai desenvolver alguma doença crônica. Todos nós vamos passar por mais procedimentos cirúrgicos do que passaram os nossos avós e bisavós. Exatamente pelo que você comentou, né? Que a gente vai ficar mais velho, e esse mais velho significa que talvez a gente tenha mais problemas de saúde, mas existirá tratamento. Então a demanda por saúde vai aumentar. Porém, o recurso é limitado, né? Então, onde é que vão estar os grandes game changers, né? O que vai mudar o setor de saúde nos próximos anos? Vão ser as tecnologias que eliminem o desperdício que hoje há na área de saúde. A área de saúde hoje acho que é uma das áreas que mais desperdiça recursos, porque, por exemplo, você pode fazer o mesmo exame 3 vezes, né? Você consumiu recursos da saúde para realizar aqueles 3 exames. Mas se você tiver o seu prontuário eletrônico desde quando você nascer e você usa esse prontuário com todos os seus exames, todo o seu histórico médico, sem dúvida nenhuma isso pode ajudar a Muda toda a reduzir história. custos. Então, acho que a gente vai fazer melhor aproveitamento dos recursos de saúde nos próximos anos e, como você disse, a demanda vai continuar crescendo e novas tecnologias vão surgir e, assim, é empolgante o que vai acontecer no setor de saúde nas próximas décadas. Ale, tem mais uma pergunta. Tem muita pergunta, fizeram. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho para a gente ver se a gente responde uma pergunta no bate-bola aqui? Vamos lá? Olha, uma pergunta fora aqui. Qual livro você indicaria? Interessante, achei legal. O Matheus perguntou. Teve um livro que teve um grande impacto na minha vida recentemente, que chama Princípios, do Ray Dalio, que eu ganhei de Ai, presente. é um da capa preta todo, é um grossinho, né? Sei sim, muito E legal. ganhei de presente do meu CFO, do Fernando, e foi um livro que eu li aqui durante a pandemia e teve um grande impacto na minha vida. Acho que é um livro também que te dá as bases, né, para quais são os seus princípios como profissional, como ser humano, que vão conduzir você ao longo da sua jornada. E eu não tenho dúvida, cara, quando você é fiel a esses princípios, você vai ser feliz e você vai conseguir atingir os seus resultados, os seus objetivos, seja no pessoal, seja no profissional. Muito legal. Olha aqui, ó. Eu não sei como é que chama aqui, acho que
Tarque Oliveira. O regime de trabalho está presencial, o home office deve continuar, de qual maneira? Vocês, dentro da pandemia, são uma empresa altamente ativa na pandemia, né? Então é Não, provável que tenham meio a meio. Como é que é a gente isso? está no sistema híbrido, as nossas equipes operacionais continuam atuando nas linhas de frente e todo mundo que pode realizar as suas atividades de home office está em home office. Entendeu? É, olha essa que é legal. Inclusive, aproveitando o teu ganho, eu falo pra caramba, né, Edu? Então, Não, mas estamos junto aqui, são dois. você vai fazendo as perguntas, eu vou lembrando. Inclusive, a gente está utilizando esse momento que a gente está em home office para criar o que a gente chama de Next Normal. Então, a gente Legal. está reformulando todo o layout do nosso principal escritório aqui, do nosso One Center aqui em São Paulo, que a gente quer aproveitar esse momento. Quando a gente voltar, as novas maneiras de trabalhar não serão mais as mesmas. Então, a gente já divulgou a nossa nova política de home office. Então, todos os colaboradores que podem realizar atividades de casa no pós-pandemia poderão fazer home office até 3 vezes por semana. Uau, muito legal. Se fosse possível, que conselho você daria para o seu eu em começo de carreira? Achei legal essa pergunta. Pergunta da Monize. Porque quer queira ou não, é uma pergunta que você vai. É uma resposta que você vai dar, que é um conselho também para todo mundo que está nos assistindo, né? Primeiro, eu teria, como eu falei, eu teria escrito quais são os princípios que iriam me nortear nas minhas decisões, porque se você for fiel aos seus princípios, você sempre vai estar tomando as decisões certas e dificilmente você vai se arrepender delas, ou você vai, se acontecer talvez você vá adquirindo novos princípios mais rapidamente. Que outro conselho que eu me daria no início da minha carreira? Esse seria um. Não, esse foi legal pra caramba. Ó, olha só, tem uma que é conexa aqui. Que dica que você daria para quem está entrando, para quem é candidato e bem agora no trainee? É, espírito de colaboração e vontade de gerar valor, entendeu? De fato deixar a sua marca e, e colocar, acho que respondendo um pouco dessa pergunta e da pergunta anterior, todos nós temos que aprender a ser autêntico, sermos quem somos desde o início da nossa carreira, entendeu? Então, não se transformem por conta da empresa, mas sejam quem vocês desejam ser, porque sem dúvida nenhuma isso é fundamental para que vocês tenham sucesso e encontrem a felicidade sempre. Legal. Olha aqui, ó, já estagiei na empresa em outro país e gostaria de retornar. O melhor caminho é o trainee? Amigo, o melhor caminho. Existem vários caminhos, mas o caminho de hoje é o trainee. As inscrições estão abertas até o dia 31 de janeiro. Um programa muito legal, uma empresa incrível. A gente teve a oportunidade aqui, inclusive, de conversar com o presidente, com o Alexandre. Ale, eu queria agradecer do fundo do coração pela oportunidade. Sem dúvida, foi muito, vamos assim dizer, esclarecedor. E a gente teve também a oportunidade de entender quão presente de fato a Liquid está nas nossas vidas, quase como o ar, né, invisível, mas muito, muito presente. Então, obrigado de coração aí pela oportunidade. Se tiver alguma coisa que você gostaria de dizer para a gente encerrar, o tempo é todo seu. Não, façam inscrição se você estava em dúvida ainda se a Liquid é o lugar certo para você fazer o seu programa de trainee. Faça sua inscrição, participe. Se você não tiver a oportunidade de ingressar no programa de trainee, todas as nossas vagas são publicadas no LinkedIn, então acompanhe a Air Liquid no LinkedIn, para que você tenha a oportunidade de se juntar a nós no futuro. E nosso futuro é brilhante. Acredito muito que a Air Liquid é uma empresa super responsável, né, atua com os princípios de sustentabilidade. Então você vai ingressar numa companhia que, de fato, uma companhia sólida, com visão de futuro
e que impacta a sociedade, a humanidade como um todo. E a gente precisa de pessoas com esse espírito que querem nos ajudar a inventar o futuro. Muito legal, Ale. Obrigado. E vocês que nos assistem aqui nessa sexta-feira, um ótimo final de semana para todos vocês. E aqueles que, por algum motivo, quiserem assistir de novo, a live vai ficar salva aqui no meu perfil. A hora que vocês quiserem, vocês podem assistir. Inclusive, eu super recomendo para todo mundo que for fazer dinâmica, porque logo no começo a gente falou sobre um tema que é o tema da dinâmica. Um forte abraço para todo mundo. Ale, muito obrigado de coração pela oportunidade. Foi um prazer gigante. Obrigado, Du. Prazer aí pelo bate-papo e ficamos conectados. Sem dúvida. Um forte abraço, querido. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau.